Fala pessoal, boa noite. Acabou ali a sessão do Congresso, né? A sessão conjunta hoje, aqui na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. E deixa eu falar boa noite para todos vocês. Falar brevemente, o que acontece? Nós tínhamos a MP do presidente, que ela tratava sobre a carteira estudantil, não sei se vocês se lembram, que traz o benefício, né? A gente conhece o benefício de pagamento de meia entrada para estudantes, idosos, pessoas de deficiência, jovens e tudo mais. E essa MP ela não foi pautada aqui na Câmara dos Deputados, ou seja, ela iria caducar. E mais uma vez, uma das propostas do presidente Bolsonaro cairia. Ou seja, o presidente ele tem governado por medidas provisórias, porque elas são encaminhadas aqui ao parlamento e o parlamento muitas vezes permite ou senta em cima dessas MPs, dessas medidas provisórias, para que elas não sejam pautadas. Ou seja, o presidente governa durante um certo tempo, o parlamento suprime. O presidente governa, o parlamento suprime. E isso é tudo o que o Brasil não precisa, é tudo o que o Brasil não quer. O Brasil quer crescer, o Brasil quer avançar, o presidente luta para isso, nós, deputados da base do governo, lutamos para isso, contudo, nós não temos a maioria de votos necessárias ainda, então a missão é de vocês para que todos nós coloquemos 110 deputados aqui nas próximas eleições de 2022, conservadores, de fato, pelo apoio ao presidente Bolsonaro. Aí então nós falaremos em governar o país e garanto para vocês, se nós conseguirmos colocar aqui no parlamento 110 deputados conservadores, filtrados, garanto para os senhores e senhoras que nós conseguimos governar o país apoiando o presidente Bolsonaro e nós veremos então o Brasil avançar pela primeira vez e se tornar de fato um Brasil gigante. Bom, voltando aqui à MP, a MP acabou não sendo pautada, ou seja, caducaria. O que eu fiz? Eu peguei a MP e transformei ela em um projeto de lei, ou seja, ela vai continuar tramitando na casa. Vou procurar o presidente da casa, Rodrigo Maia, em seu gabinete e vou encaminhar um requerimento de urgência para que esse PL seja pautado, porque era uma medida provisória e não foi pautado para ser votado e a gente conseguir. Ou seja, perderia o Brasil, ganharia o PCdoB, ganharia a UNE, que é aquela associação de estudantes totalmente progressistas, né, totalmente esquerdistas. Tudo que nós não queremos é sustentar esquerdista, comunista, com o dinheiro público, com a res pública e com a fé pública. Enfim, então está aqui, projeto de lei número 281 de 2020, do senhor Daniel Silveira, que sou eu. Altera a lei número 12.933 de 26 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o benefício do pagamento de meia entrada para estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos comprovadamente carentes em espetáculos artísticos, culturais e esportivos e da outra providências. Bom, aqui, se você pesquisar nas proposições aí no site, você baixa aquele aplicativo Infoleg, é autoexplicativo, você vai lá pesquisar proposições, o deputado, no caso meu nome Daniel Silveira, projeto de lei número 281 de 2020. Eu vou até alterar aí a descrição do vídeo e colocar também o número do projeto para que você possa acompanhar. Isso aqui é muito importante para que as pessoas compreendam que nós tentamos aqui no parlamento fazer com que o presidente tenha governabilidade. Pessoal, mas não é tão simples assim. Ainda que nós tenhamos toda essa manobra, né, façamos tudo que nós queremos fazer pelo Brasil, né, buscando alternativas, tentando driblar um sistema que está aqui há décadas, né, no poder, é um mecanismo que parece que foi feito para não ter margem para erros. Nós tentamos caminhar e, claro, nós não temos todos os votos, então nem sempre é tão simples. E quando isso acontece, nós perdemos. E é o que o presidente tem feito, tentando caminhar e, por vezes, aqui é até uma crítica construtiva aos parlamentares que votam contrários ao interesse do Brasil. Sinceramente, eu não compreendo porquê, não tem sentido algum se votar assuntos que não são relevantes ao país nem à sociedade e votar assuntos que realmente não são relevantes. Nós tentamos aqui fazer ao máximo com essa transmutação de MP para PL, ele volta a tramitar na casa, ou seja, foi protocolizado hoje pela manhã, assim que eu cheguei aqui na casa, cheguei bem cedo, e aqui eu trato tudo para que os senhores entendam como fizemos aqui nesse projeto de lei. Aqui eu falo tudo sobre o cadastro do sistema educacional brasileiro, quando a lei entra em vigor, a justificativa,
Vou ler parte aqui para você. A lei da meia entrada representou uma grande evolução para os estudantes no que se refere ao acesso a espetáculos artísticos, culturais e esportivos. O processo para a emissão das carteiras de identidade estudantil, porém, pode ser aperfeiçoado tendo em vista que mais de 120 milhões de brasileiros estão conectados ao celular e que o governo brasileiro está adaptando-se a essa nova realidade, oferecendo cada vez mais serviços digitais. Ou seja, a justificativa tem esse início, o teor se pauta, né, nesse objeto, para que a gente possa vencer. Então, agora, o próximo passo aqui nesse projeto de lei é enviar um requerimento de urgência para solicitar que seja pautado em plenário e a gente consiga manter. Outro sim é que o governo também vai dar uma alternativa paralela. Se eles querem manter somente para a UNE essa carteira estudantil, nós teremos outros meios digitais paralelos para que as pessoas possam optar onde fazer. Bom, encerrado esse assunto, vou falar aqui para vocês o que chegou aqui para mim. Vamos lá. Chegou aqui para mim, e foi engraçado, chegou isso aqui da Procuradoria-Geral da República. Vocês vão se lembrar daquela placa do corredor sobre racismo e tudo mais, que o Coronel Tadeu, o deputado Coronel Tadeu, quebrou uma placa em que tinha um policial, que a imagem da placa dizia que o policial executou sumariamente um jovem negro algemado. Alguém, deixa eu ver aqui o nome. Bom, tá aqui. Trata-se de notícia de fato instaurada em virtude de representação apresentada perante a sala de atendimento ao cidadão por Daniel Barros Fonseca. É meu xará, Daniel. Daniel Barros Fonseca em face do deputado federal Daniel Silveira. Alega o representante que o deputado fez manifestações racistas que foram noticiadas na imprensa digital, consoante constam do link apresentado na representação. Aqui tem o link da UOL, da minha fala em plenário, em que eu explico o porquê de mais negros morrerem em confronto com a polícia. Eu vou explicar aqui mais uma vez. Isso não tem nada a ver com racismo, eu dei uma sentença mais de matemática lógica. Diz aqui, o deputado federal Daniel Silveira, PSL-RJ, discursou hoje no plenário da Câmara dos Deputados negando a existência do genocídio da população negra. E eu ratifico aqui, eu nego. Não existe genocídio da população negra. O genocídio ele é o extermínio total ou parcial, de uma forma deliberada, de uma raça ou de uma religião, ou de qualquer outro tipo de aliança social que nós tenhamos. Em um discurso de conteúdo racista feito às vésperas do Dia da Consciência Negra, dia ao qual eu sou contrário. Eu não acredito que os negros precisem de um dia para remontar a sua história, porque entre negros e brancos não há diferença senão o tom de melanina na pele. Silveira contestou os dados do IPEA, porque o IPEA não pode ser contestado, afirmando que ele teve o prazer e o desprazer, grifo aqui, o prazer e o desprazer de atuar em todas as favelas do Rio de Janeiro e que se mais negros morrem é porque tem mais negros com armas, mais negros no crime e mais negros confrontando a polícia. Bom, eu tive prazer e o desprazer, quando eu disse essas duas palavras, eu disse que eu tive o prazer de operar nas favelas para que eu pudesse servir a sociedade como policial e o desprazer porque acabei testemunhando muitas coisas que são muito ruins, em que nós, policiais, entramos dentro do pior que a sociedade pode oferecer e temos que retornar ao nosso seio familiar sem levar toda essa maldade. Ou seja, por isso o desprazer. Não porque eu operei em favela, até porque as pessoas na favela, em sua maioria, são trabalhadores, são pessoas de bem, contudo são reféns de um mundo paralelo pelo narcoterror. O deputado falava sobre uma placa que denunciava o genocídio negro no Brasil e havia sido rasgada pelo deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo. Ele afirmou que gostaria de apertar a mão de Tadeu por ter rasgado a placa. Eu ratifico aqui. Na verdade, eu não gostaria de apertar a mão do Tadeu, eu apertei a mão do Tadeu. Tadeu é coronel da Polícia Militar de São Paulo, meu amigo, e um excelente deputado. Bom, feito isso, ele rasgou a placa porque tinha a imagem de um policial fardado, em clara alusão à polícia militar, ou às polícias militares, em que estava segurando uma arma com cano quente, pois saía fumaça na ilustração, e um jovem negro com a camisa do Brasil, algemado, como se o policial tivesse simplesmente executado de forma sumária, o que é um absurdo, é um escárnio com a corporação. Entre 2017 e 2018, negros foram mais de 75% das vítimas de letalidade policial, segundo o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança 2019. Ora, qual é a capital do mundo, fora da África do continente africano, que tem o maior número de negros?
né? Salvador é a capital fora da África que tem maior número de negros. Portanto, mais negros incorrem em crimes naquela região por conta da densidade demográfica, né? O índice populacional por mais negros. Isso não tem nada a ver com racismo, gente. Se você tem mais... Imaginemos que todas as pessoas fossem negras em uma cidade. Os crimes daquela cidade serão cometidos fatalmente por negros, em pelo menos 99% dos casos. Não é diferente nas comunidades. Você ingressa em uma comunidade, você vê que a maioria das pessoas que ali estão são negras, são afrodescendentes. A maioria. Isso aí é um fato. Eu não estou falando sobre racismo. Eu estou dizendo que a maioria ali são negros. Isso não é discriminar. A maioria no Brasil é negra. Eu sou descendente de negro, você, caucasiano, é o primeiro hominídeo encontrado no mundo que se tem indícios históricos e científicos é o Australopithecus e foi encontrado em solo africano. Então foi isso que eu disse. Já, se estivéssemos, por exemplo, na Alemanha, a maior população na Alemanha são brancos. Então os crimes são cometidos por brancos, em sua maioria. Isso não tem nada a ver com racismo. Enfim. Em seguida, ele leu alguns dados contidos na placa que provavam a morte de pessoas negras. Quer dizer que a placa prova nas periferias do Brasil. Não são dados empíricos, tem que ser uma placa. Para depois refutá-los, o deputado criticava a imagem ilustrativa de um homem negro algemado sendo executado por um policial militar. Olha só a absurdidade de que esse Daniel Barros Fonseca, ele entra. Eu criticava a imagem ilustrativa de um homem negro algemado sendo executado por um policial militar. Ora, eu não posso criticar esse tipo de imagem que atenta contra a honra dos policiais militares. Não vem, aí, aspas, palavras minhas, não vem atribuir à Polícia Militar do Rio de Janeiro as mortes porque um negrozinho bandidinho tem que ser perdoado, afirmou o deputado. Sim, assim como afirmo que um branquinho bandidinho esteja incorrendo em crimes, deve ser neutralizado, assim como um negro deve ser neutralizado, assim como um ruivo, um russo, ou um inglês, ou um japonês, qualquer um que atente contra o Estado de Direito, deve ser neutralizado. É essa a função primordial da polícia. Requer a responsabilização do representado. Isso aqui veio do Ministério Público Federal, só que uma novidade me surpreendeu. Eles filtraram lá e já veio com pedido de arquivamento. Por quê? Promove, aqui, ó. Em vista do exposto, o Ministério Público Federal promove o arquivamento dos presentes autos. Comunique-se ao representante via sala de atendimento ao cidadão e ao representado. Ou seja, isso aqui chegou a mim por conta da denúncia feita pelo Daniel Barros Fonseca. Daniel, você vai ter que caprichar mais. A síntese da palavra parlamento vem de parlar, ou seja, falar. Você pode falar e você tem que falar aquilo que lhe convém. O artigo 53 da Constituição nos garante que sejamos invioláveis por nossas opiniões, palavras e votos. Está lá na Constituição, não fui eu que escrevi, pelo contrário, foi um bando de juristas socialistas, né, que a nossa Constituição é socialista. Enfim, queria falar para vocês sobre esses dois assuntos, era o que eu tinha que passar para vocês. A votação no Parlamento hoje foi uma votação conjunta entre Câmara dos Deputados e Senado Federal e era para manter os vetos presidenciais. Então, o nosso trabalho de hoje está se encerrando. Vim aqui ao gabinete para poder organizar aqui a minha mesa e ver algumas demandas. Tem um outro projeto de lei aqui que vai ser protocolizado, que eu falo para vocês amanhã ou em uma próxima live. Desculpem tomar o tempo de vocês, mas é que quanto mais eu puder manter vocês informados, é melhor para todos nós, para que vocês possam ser críticos de um governo que vinha destruindo o Brasil. Hoje temos um governo que só vem subindo a imagem do Brasil, melhorando cada vez mais o Brasil, que é o governo do presidente Bolsonaro, e para que vocês conheçam os deputados de perto e saibam quem joga o jogo do lado de vocês. Tá certo, gente? Então, no mais, desejo a vocês um excelente resto de semana, um finalzinho de semana aí, que o final de semana seja abençoado. Muita felicidade a vocês e suas famílias. Aqui eu falo de forma formal, sempre bem relacionado, sempre na diplomacia. Se me tratar bem, eu trato bem. Se me tratar mal, eu trato mal. Aqui toda ação tem uma reação. Então, aqui o respeito sempre se tem quando se dá o respeito. Tá certo, gente? Tamo junto. Salvar!